No ar, o programa Não Desista. Não desista da sua vida, dos seus sonhos e não desista de lutar. Não abra mão da sua vitória e da sua felicidade. Programa Não Desista. Apresentação: Pastor Fagner Mendes. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Iniciamos mais um programa Não Desista. Bom dia! E para você que nos ouve de qualquer parte aqui dos Estados Unidos ou do mundo pelo nosso aplicativo Mídia Brasil Eu, ou pelas nossas redes sociais Universal Newark, ou pelo Facebook Universal Newark, aqui desde New Jersey, na cidade de Newark, e a partir de agora estaremos falando sobre a fé. E não só falando sobre a fé, mas também mostrando os resultados dessa fé quando ela é aplicada na palavra de Deus. Por isso, fique conosco até às 9 da manhã, porque cada minuto dessa programação, sim, vai abençoar muito a sua vida. Compartilhe a fé. Compartilhe o link da nossa rádio ou o link das nossas redes sociais para que a palavra de fé e os milagres que estaremos mostrando aqui nessa programação possa ajudar aqueles que estão passando por um momento difícil, uma dor, uma perda, porque sim, é possível, minha amiga, seja qual for a situação que você esteja vivendo, sim, é possível, sim, você virar o jogo por meio da fé. Você pode também participar conosco através do 201-757-7665, repetindo, 201-757-7665, esse é o número também de WhatsApp, você pode mandar a mensagem de áudio, a mensagem de texto, nós vamos estar incluindo você e a sua família por oração que realizamos no fim do nosso programa. Também você pode mandar a sua pergunta, você pode contar a sua experiência com Deus, porque nós sim estaremos lhe atendendo. A americana Azealia Banks é considerada uma das rappers mais talentosas dos últimos tempos. Mas apesar de todo o talento, a artista ainda ganha maior destaque por seu estilo de vida e não por sua arte. Azealia, que andava distante dos holofotes, voltou a ganhar visão da mídia depois que o jornalista canadense Alex Kazemi fez novas revelações sobre o lado obscuro da cantora. Nos meus primeiros dias de bruxaria, lhe pedi alguns conselhos sobre um feitiço. Ela falou tipo: por que você simplesmente não desce para um rio, encontra uma cobra, corta e usa o seu sangue? O jornalista e ex-colaborador da rapper compartilhou os conselhos que recebeu de Banks quando considerava fazer bruxaria. Azealia assumiu ter experiência com rituais de magia negra e outras seitas. Alguns fãs se assustaram com as revelações, mas essa polêmica não é novidade. No início da carreira, Azealia Banks postou um vídeo que chocou alguns seguidores. Nas imagens, a cantora aparece limpando um closet que, segundo ela, era usado para rituais de bruxaria. No vídeo, ainda é possível ver uma substância escura pelas paredes, que seria sangue seco, e várias penas brancas grudadas por toda parte. Na época, a cantora explicou que limpava a sujeira formada por rituais religiosos e que já havia completado 3 anos na bruxaria. A rapper chegou a ser criticada por outros artistas por divulgar o resultado do sacrifício de galinhas e apoiar rituais religiosos com animais. O objetivo dos rituais Azealia nunca revelou, mas a opção religiosa da cantora deixou os fãs preocupados,
já que a vida da rapper nunca pareceu tranquila. A Zília já assumiu ser vítima de depressão profunda quando alcançou a fama e revelou o envolvimento com drogas. Eu caí em uma profunda depressão. Comecei a usar muitas drogas. Explorei lugares de mim mesma que eu nem sabia que existiam. Comecei a ver coisas de outros reinos. É tipo, posso ver fantasmas. Uma jovem cantora cheia de talento, mas em meio à turbulência de uma montanha russa, com os altos e baixos dentro e fora dos palcos, e alvo de muitas críticas. Azealia Banks pode até ter um talento inegável, mas as escolhas obscuras e polêmicas parecem ofuscar o brilho da rapper americana. Você está ouvindo o programa Não Desista. Apresentação, Pastor Wagner Mendes. Muitas são as pessoas que recorrem aos rituais em busca de resolver os seus problemas, outras até pensando com boa intenção de ajudar um familiar. Só que quando uma pessoa ela recorre a rituais, a casa de encurso, como nós vimos na matéria, ela está recorrendo à mesma fonte do criador ou do causador, melhor dizendo, do seu problema. Então, se você diz assim, eu estou passando por um problema sério, estou passando por uma situação na minha família, na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, e simplesmente eu não entendo o que está acontecendo, porque até o que era para dar certo dá errado. A minha vida, ela é um efeito dominó. Ela começou pela saúde, depois passou pela família, econômico, e tudo na minha vida está se destruindo, está se derrubando. Então isso é um sinal, amigo, amiga, que você está sendo vítima de um ritual. E todas as sextas-feiras nós fazemos esse trabalho forte, um trabalho para desmanchar, para desfazer, para cortar os rituais, para desfazer as maldições, porque assim está determinado na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e também está determinado que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, as obras do diabo, seja ela, como vimos na matéria, bruxaria, feitiço, inveja, uma maldição que foi herdada dos pais para os filhos, né? Você herdou algo dos seus antepassados. Essas maldições, elas não saem com o tempo, elas não saem sozinhas, elas têm que ser desfeitas, desmanchadas. E é exatamente isso que acontece hoje, sexta-feira. Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu quero mostrar para você milagres. Milagres de pessoas que foram vítimas de rituais, pessoas que estavam enfermas, pessoas que foram vítimas de bruxaria, de feitiço, de inveja. Mas quando a luz chegou até elas, então as trevas foram dissipadas e a vida dessas pessoas mudou. Elas viraram o jogo e a sua vida também pode mudar. Vamos acompanhar. Quando eu era bebê, a minha avó orientou minha mãe a me levar a uma casa de encostos. Começou uma maldição na minha vida. Passei a ver vultos, a ouvir vozes. Meu nome é Camila e eu fui vítima de um ritual. Quando eu era bebê, a minha avó orientou minha mãe a me levar a uma casa de encostos para que eu recebesse uma proteção. Chegando lá, eu fui benzida e a partir daí começou uma maldição na minha vida.
Na minha infância eu era uma criança muito angustiada, triste. Eu passei a ver vultos, a ouvir vozes. Aconteceu um dia na casa da minha avó que eu vi o meu pai entrar num quarto e eu fui atrás do meu pai. Só que não tinha ninguém, era um vulto que eu tinha visto. E aquilo foi para mim assustador. E também, fora isso, tinha um vizinho da minha avó que oferecia balas aos encostos e nos dava. Dava para mim, os meus primos. E a minha família foi virando um inferno, um tormento, brigas constantes. E isso foi acarretando durante também a minha adolescência. Pensamentos na minha cabeça que o meu pai e a minha mãe não me amavam, que era melhor eu fugir de casa, que era melhor eu morrer. Eu tinha o desejo de morte, eu tinha insônia, eu chorava querendo dormir, mas eu não conseguia. Eu pedi ajuda para minha mãe, eu não consigo dormir, mas a minha mãe não podia me ajudar. E foi durante uma dessas madrugadas que eu assisti a programação da igreja. E eu pedi para minha mãe, porque eu sofria muito, mãe, me leva nessa igreja, porque lá a nossa vida vai mudar, assim como mudou a dessas pessoas. E então a gente começou a frequentar as reuniões de libertação e foi aí que a minha vida começou a ser transformada. Hoje na minha família tem paz, tem união, tem amor. Eu não vejo mais vultos, nem ouço vozes. Eu tenho paz dentro de mim, eu tenho alegria de viver, eu consigo dormir à noite. E tudo mudou através da minha fé. E hoje eu posso dizer que eu venci esse ritual. Meu nome é Maria Fábia, tenho 36 anos. Eu era uma pessoa muito carregada. Eu carregava dentro de mim uma tristeza, uma solidão. Por onde eu passava, as pessoas não se sentiam bem, eu não conseguia passar paz. O que eu pegava é como se fosse uma maldição. Eu pegava, as coisas quebravam fácil, nada ia para frente. Então, assim, ao dormir eu sentia um peso nas minhas costas, tinha muito pesadelo, eu acordava várias vezes na noite, tendo pesadelos horríveis. Eu ia desenvolver bem no trabalho, devido a esse meu carrego. Chegava em casa estressada, nervosa, gritando. Foi onde eu recebi um convite e eu comecei a fazer as correntes de libertação. Recebi uma oração de fé e foi onde começou a minha libertação. Conforme eu fui fazendo as correntes, eu já fui me libertando de todos aqueles carregos. Fui ficando uma pessoa mais feliz. E é assim que foi começando a transformação da minha vida. Hoje, graças a Deus, onde eu coloco as mãos flui bem. Não tenho problemas mais de pesadelo. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. Aonde eu vou, eu consigo levar paz, tranquilidade. E sou uma pessoa muito feliz. E não tenho mais nada de carrego dentro de mim. Sou uma nova pessoa. Meu nome é Edneide Targino. Eu tenho 45 anos. Aos 8 anos, 9 anos de idade, eu conheci a depressão. Eu não entendi o que era, porque na realidade, naquela época, eu não falava muito em depressão. As pessoas olhavam a depressão como se fosse frescura. Tudo começou com a separação dos meus pais. Eu via as crianças com pai, mãe, e eu ficava muito triste com aquilo. Às vezes, à noite, eu chorava, pensando naquilo sem entender. E foi passando o tempo. Aí começou a aparecer, a ouvir vozes. Eu ouvia vozes, pessoas me chamando. E até atrás saber o que era, mas não era nada, não via ninguém. E depois, às vezes à noite, eu via vultos, não dormia direito. E até que um dia veio uns pensamentos, que antes não tinha pensamento nenhum. De matar, venha, se mate, era
era muito forte, que vinha na minha mente. Até que um dia eu tentei o primeiro suicídio. Tomei vários comprimidos, dormia o dia todo. Com o tempo, já tinha mais ou menos uns 12 anos, 13, aí eu comecei. Vontade de cortar os pulsos, cheguei a tentar, mas não tive coragem. Foi quando, pela terceira vez, eu tomei remédio novamente. Então minha mãe foi lá, via que eu não acordava, era muito tarde, eu não acordava, mexia, e eu não respondia, ela me levou para o hospital. Quando eu cheguei lá, deram uma lavagem para tirar todo o excesso de remédios. Eu sentia dentro do meu peito uma tristeza, uma angústia muito grande e aquele desejo de suicídio. Continuando, até que um dia alguém me chamou para ir na igreja. O convite, eu não gostava de igreja nenhuma. Para mim, igreja, ser crente, para mim, todos não prestavam. Aí a minha tia me chamou, disse, olha, você vai gostar, é muito bom. Aí eu disse, tá certo, eu vou. E isso era aquela angústia tão grande, aquela tristeza, que eu não sabia explicar o que era. Aí quando eu cheguei, a partir do momento que eu pisei na igreja, eu já senti um alívio na hora da oração. Eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida, que até aí eu só tinha tristeza, angústia. E com o tempo eu comecei a ir na igreja com frequência e até que eu passei por um processo, que foi o processo da libertação. Ali por diante começou. Eu ia me sentindo melhor, fui melhorando, mudando, até que eu comecei a ir nos domingos, na reunião, e foi quando eu conheci o Espírito Santo, comecei a buscar a presença de Deus, e ali eu fui conhecer o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a alegria, aquela tristeza, aquela angústia, aquele buraco que sentia no coração, na alma, que era uma dor na alma que não tinha preço. Eu não sabia explicar porque eu sentia tanto aquilo. Por isso que quando eu sentia aquela dor, aquela angústia, aquele buraco no coração, eu queria dar o fim, porque eu só sentia aquela vontade de dar o fim de tudo isso, mas não conseguia. Então eu comecei a sentir a presença de Deus. Foi quando teve um dia, eu lembro até hoje, que foi um 15 de outubro, no pleno domingo de manhã. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Para mim foi a maior alegria da minha vida. O Espírito Santo me envolveu. Eu chorei, não era tristeza, dessa vez não era tristeza, não era angústia. Era muita alegria, e não tinha como explicar. E aquele dia para mim mudou. Hoje, graças a Deus, eu só tenho alegria, eu tenho felicidade. Até quando tem os problemas, quando vem as dificuldades, que vem para todo mundo, eu tiro de letra, porque tem o Espírito Santo na minha vida, tem a presença de Deus. Então hoje eu já dou uma palavra para aquelas pessoas que sentem o que eu sentia antes. Graças a Deus eu conheci o Senhor Jesus antes de chegar ao ponto que muita gente chega hoje. Eu conheci o Senhor Jesus através da Igreja Universal do Reino de Deus. Então graças a Deus por isso. Hoje a minha felicidade é imensa. Quando vem alguém com depressão, eu falo, dou a palavra, faço oração. A minha vida hoje é assim. É cuidar daqueles que têm depressão, assim como eu tive. Meu nome é... A Janete, ela pede oração por seu filho. Precisa de libertação dos vícios de drogas. Janete, nós vamos orar pelo seu filho. E a Roseli Lourenço, ela também pede oração pela sua saúde e tem muitas feridas no corpo. Roseli, nós vamos daqui a pouco ministrar a sua cura. Esse mal vai secar da sua vida, creia. E também se comunicou a Silvana Maia. Ela pede oração pela sua libertação, tá bom? Daqui a pouco nós vamos estar realizando a oração em favor de todos. Você pode mandar o seu nome, você pode também
se comunicar conosco, deixar o seu copo com água preparado, tá bom? Nós vimos esses testemunhos e os milagres que nós mostramos, eles provam que ninguém nasceu para sofrer. Você que está aí, como nós vemos aqui nos pedidos de oração, pessoas que precisam de libertação, situações dentro de casa com vícios, enfermidades. Você não nasceu para passar por isso. O problema é que muitas pessoas veem os problemas, mas elas não conseguem enxergar o que está por detrás deles. E por detrás do seu problema existe o causador. E muitas pessoas se cansam e se frustram lutando contra somente o problema e elas não conseguem atingir a causa do problema. O que está por detrás do problema é como uma planta, uma árvore. Se você não atingir a raiz, ainda que você corte os ramos, as folhas, elas vão voltar a nascer. Então, se você diz assim, eu estou frustrado, eu estou cansado, você precisa atingir a raiz do seu problema, que é os espíritos, que são as maldições. E se você diz assim, eu quero ajuda, o que eu faço? Hoje, sexta-feira, você deve comparecer, você deve estar em uma de nossas igrejas, aqui nos Estados Unidos ou no mundo, para combater o causador. O nome já está dizendo, né? O que causa a dor. Essa dor que você está sentindo, ele tem um causador. E ele precisa ser vencido. E se você diz assim, eu quero ajuda, eu quero me libertar, eu quero sair disso. E você mora aqui na cidade de Newark, no estado de New Jersey, nós estaremos aqui na 51 St. Francis Street, realizando o grande desafio da cruz. Você vai se colocar diante de uma cruz, claro, vazia, porque o nosso Senhor, ele não está mais na cruz, ele está vivo para te curar, para te libertar, para arrancar da sua vida esse mal e devolver a sua vida à normalidade, transformar a sua situação, o seu casamento, tá bom? Nós vamos a mais milagres do que Deus tem feito em nosso meio. Como que você chegou aqui? O que você fez? Como é que está a sua vida hoje? Então, pastor, quando eu era criança, eu sofri um abuso e nisso eu já era da igreja. Minha mãe também é obreira da igreja, né? Na época também era. E aí eu continuei firme na fé e aos 17 anos eu me tornei obreira. Só que esse abuso que eu tinha sofrido, até então ele não me afetava tanto, porque como eu estava na igreja buscando, mas quando eu saí da igreja aos meus 18 anos, aí sim começou os problemas, porque quando eu saí eu queria conhecer o mundo. Então eu fui para festas, baladas, muita má amizade, criei um vício também na bebida. E nisso, esse abuso que até então eu achava que eu tinha perdoado, eu comecei a sentir um ódio muito grande desse homem. E nisso, pastor, eu comecei a ter muito maus pensamentos. Então, esses pensamentos, eu tinha muita vontade de matar ele, eu planejava. E nisso também começou a depressão. Porque quando eu estava nas festas, bebendo, com as amizades, era muito bom. Mas quando eu chegava em casa, quando eu estava sozinha, aí eu me via depressiva. Porque eu tinha muito ódio dele, só que ao mesmo tempo eu tinha vontade de me matar. Eu tinha muita vontade, eu não queria mais viver. Era tão estranho, porque eu não sabia o motivo de eu querer tirar minha vida, mas era um vazio tão grande que eu sentia dentro de mim que eu achava que só era possível se eu tirasse. Você chegou a tentar o suicídio? Eu cheguei a tentar o suicídio, assim mesmo, tempo depois, quando eu saí da igreja, eu tentei cortar o meu pulso, só que aí eu vi que eu falei assim, eu não vou conseguir. Então, eu achava mais fácil me jogar na frente do carro. Então, sempre quando eu estava passando na rua, me via assim, os pensamentos eram tão fortes, mas tão fortes que chegava a gritar. Gritava, assim, se joga. Diversas vezes eu me via sem controle do meu pensamento. Eu chegava assim a chorar e gritar, falando assim, sai da minha mente, porque era tanto pensamento de suicídio e de querer fazer mal para esse homem, que era quase insuportável. Quando eu caía em mim, eu falava, não é eu que estou pensando isso. Então eu ficava assim, sai da minha mente. Aí eu me via livre por volta de 20 minutos, voltava de novo. Então eu falava assim... O tormento era constante. O tormento era constante.
constante. E nisso eu comecei a ter muita falta de ar devido a isso. Eu achava que essa falta de ar era um problema que eu tinha criado, né, uma asma, alguma coisa, mas não. Ele veio devido a essa depressão. E a falta de ar era insuportável, porque tinha noites que eu passava sentada na cama tentando respirar. Saía para fora, abria a porta, tentando buscar ar, porque eu achava também que eu ia morrer de tanta falta de ar que eu tinha. Aí eu fui no médico, né, para ele poder me passar um remédio, alguma coisa. E ele falou assim, ó, sua saúde é ótima, o que eu vou indicar para você é um psiquiatra. Aí eu me vi assim, meu Deus, agora as pessoas vão achar que eu sou louca, né, porque eu já tenho esse problema, né, do abuso que eu sofri, esses maus pensamentos que eu não consigo controlar, até eu me vi assim, eu realmente não sou normal. E não tinha ideia do tamanho da dor que havia dentro. Não tinha ideia, nem meu marido tinha ideia, porque quando eu chorava calada, eu ia para um canto, eu ia para o banheiro, ele via que meu olho estava vermelho, ele me via estranho, mas ele não perguntava, eu via que ele não perguntava, e eu era muito nervosa, muito estressada, eu tirava a paz do meu marido, ele não ficava dentro de casa, porque quando ele chegava do trabalho, ele já ia para a rua, e ele voltava de madrugada, porque assim, eu não dava paz para ele. Então, pastor, eu estava passando próximo a uma loja, e nisso tinha um evangelista na igreja, e nisso esse evangelista me deu um jornalzinho da igreja. Assim, eu tinha muitos anos mesmo que eu não ia na igreja, mesmo a minha mãe sendo obreira da igreja, eu não ia. E aí eu resolvi, peguei o jornalzinho, perguntei a ele onde que, né, ficava localizada a igreja mais próxima, e ele me falou, e aí eu resolvi vir. E quando eu vim, aí eu me senti em casa. Eu fiquei assim, parece que passou um filme assim na minha cabeça nesse dia, porque eu fiquei assim, por que eu saí? Porque eu estava sofrendo tanto e me veio até as memórias, quando eu estava na igreja eu não sofria assim, eu não passava por isso. E aí, pastor, eu peguei firme. Eu falei assim, não, eu preciso de me curar, eu preciso de me libertar. E aí eu fui pegando firme, fui vindo nas sextas-feiras, na corrente de libertação. E aos poucos eu fui mudando. Eu ficava assim, até assim, impressionada comigo mesma. Porque eu falei assim, meu Deus, aquela Carla foi pro inferno. Porque eu me vi curada da falta de ar. Eu não tive mais esses maus pensamentos que me atormentavam, eu não tinha mais controle da minha mente. Foi tudo restaurado. O meu casamento, que estava a ponto da separação mesmo, que eu e meu marido, a gente já estava a ponto de separar. Hoje em dia a gente tem paz no casamento, a minha casa, a minha família totalmente restaurada, mas tudo por causa da minha mudança. E tudo em volta mudou. E nisso eu buscando, tive comunhão com Deus, recebi o Espírito Santo. E hoje em dia hoje em dia eu que quero ganhar almas. Hoje você é feliz? Hoje eu sou feliz. Hoje o Espírito Santo que me guia em tudo. Os meus pensamentos, tudo que eu faço, eu peço a orientação dele durante o dia. Hoje, totalmente transformada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, no lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, no lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só de olhar, você já sabe o que é e o que nela aconteceu. Mas a maioria não tem noção do poder que há na cruz. Não sabe se valer do que foi conquistado no Calvário. Como aceitar as doenças se ele já levou sobre si as enfermidades? Como se entregar ao sofrimento e deixar ser vencido pelos problemas se estes já foram derrotados e encravados na cruz? Se a história da cruz é verdadeira, o que aconteceu nela tem que chegar até você. E por isso lançamos o desafio. Nessa sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o Desafio da Cruz. Diante dela iremos determinar a cura, a libertação, para que tudo o que Jesus conquistou aconteça na sua vida. Às 8h10 da manhã, 4h06 da tarde e 8 da noite. No Templo dos Milagres, 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago capítulo 5, versículo 11.
tudo estava contra Jó. As circunstâncias estavam contra Jó. O Satanás, esse sempre, né, estava contra Jó. Os amigos se levantaram contra Jó. Até mesmo a própria esposa se levantou contra Jó. Mas mesmo assim, Jó perseverou, obedecendo então o que a palavra de Deus ela orienta sobre a perseverança. Jó perseverou na sua busca a Deus. Jó perseverou na sua fidelidade a Ele, na sua confiança. Há um versículo muito forte lá em Jó, quando ele diz que ainda que eu morra, ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. Deus, amigo, amiga, Ele não deu explicações a Jó de tudo o que estava acontecendo com ele. Mas Deus, Ele honrou a fé de Jó. A Bíblia diz que Jó teve, por causa dessa perseverança, ele teve o dobro de tudo. E a maior de todas as bênçãos que Jó ele teve, não foi o dobro de bens ou de filhos, não foi o dobro de tudo que Deus fez na vida dele, mas foi o que ele relatou no fim do livro de Jó, quando ele disse: eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Jó teve uma experiência com Deus. Ele conheceu a Deus. Então você que está passando por um momento em que você não entende o porquê, gostaria que você entendesse isso, que a perseverança na fé, ela é importante, porque Deus honrou a Jó. E Deus não mudou, a palavra dele não mudou, o caráter de Deus não mudou. Deus é o mesmo. E se você perseverar, como nós lemos, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Então, além de Deus mudar a sua situação, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que tem caráter, e o que Ele fala, Ele cumpre. E se a palavra dele está dizendo que felizes são os que perseveram firmes, então sim, Ele vai honrar você. Por isso não desanime, não desista, não jogue a toalha, persevere firme. Se tudo está contra você, mesmo assim persevere. Porque depois de tudo isso, além da sua vitória, você vai ter uma grande experiência pessoal com esse Deus vivo. E o seu nome, o nome dele será glorificado na sua vida. Se você diz, mas me faltam forças, então você deve se voltar para ele, buscar. E neste domingo nós estaremos fazendo isso, perseverando em buscar a Deus. Estaremos buscando o seu Espírito. Estaremos ali no tratamento que nós fazemos logo no início para a cura da alma, a cura física, orando pela sua família, orando pelos casais e o mais importante, levando você a ter aquela experiência com Deus, na busca ao Espírito Santo. Tá bom? Daqui a pouco, o momento da oração, você pode se comunicar. Nós vamos a mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Não conseguia dormir, passava a noite toda acordada e sempre chorando. E eu não sabia por que eu chorava. Meu nome é Josilene Marques. Eu venci a depressão.
A depressão começou aos 14 anos na minha vida, quando eu comecei a me relacionar. Eu namorei uma pessoa bem mais velha do que eu, e daí eu comecei um relacionamento qual ninguém na minha família aceitava, mas eu não ouvia os meus pais. Eu sempre segui a minha direção. E aos 17 anos, eu já com essa pessoa tive uma filha, e daí começou na minha vida. Começou os problemas, porque com 17 anos de idade eu já tinha uma filha, e eu separei dessa pessoa, porque essa pessoa me batia. Daí começou a depressão, porque eu separei, tive que começar a minha vida com uma filha, e não tinha mais assim um rumo na vida, não tinha mais uma direção, não sabia o que fazer, porque tive que trabalhar com a minha filha, tinha que deixar a minha filha com outra pessoa para poder trabalhar. E daí eu fui perdendo a vontade de viver, fui procurando sempre encontrar uma solução, e não tinha. Então daí eu comecei a beber, a fumar, a me prostituir, a fazer coisas erradas mesmo. Eu já tinha tentado de todas as formas ser feliz, e eu não encontrava, né, essa felicidade, porque dentro de mim havia um vazio. E sempre assim, eu buscava em festa, em bebida, mas eu não conseguia, em amizades, buscava em outras pessoas, mas não tinha essa felicidade. Não conseguia dormir, passava a noite toda acordada e sempre chorando. E eu não sabia por que eu chorava. E daí fui para um médico, e ele sempre passava antidepressivo, passava remédio para que pudesse controlar, né, aquela ansiedade que eu tinha. Chegando um certo tempo, já com tratamento, já o tempo passando, e eu não encontrava nos remédios uma solução. E daí foi quando veio o desejo de tirar a minha própria vida, porque eu achava que não tinha mais sentido viver. Daí eu já estava com 23 anos e não tinha mais assim expectativa de vida, não encontrava mais assim uma solução para minha vida, porque nada mais me trazia alegria, a vontade de viver. Então eu comecei a pensar em tirar a minha própria vida. Tinha um lago muito fundo e sempre ficava num local meio que deserto, e sempre eu ia lá. Eu passava lá e eu ficava pensando como que eu ia fazer para me jogar naquele lugar e dar fim da minha vida, porque eu não queria mais viver. Numa noite eu liguei a televisão e estava passando uma programação na madrugada com uma história de vida bem parecida com a minha. Só que eu imaginava, será que isso é verdade? Será que para mim tem jeito? Porque eu achava que não tinha jeito. E daí eu assistindo, eu fui me sentindo bem. Então eu não dormia à noite. Aí nessa noite que eu comecei a assistir a programação, eu já deitei e fiquei pensando, será que para mim tem solução? Aí no outro dia seguinte, eu senti uma vontade de ir na igreja. Então quando eu cheguei na igreja, eu vi as pessoas rindo, conversando, e eu só sentia vontade de chorar. Veio um obreiro, falou comigo e falou para mim de Jesus, falou que aquela dor que eu sentia eu poderia me libertar daquela dor se eu participasse das reuniões direitinho. Eu ia me libertar daquela dor que eu sentia, porque era uma dor que eu sentia na alma. Eu comecei indo dias por dias e sempre frequentando as reuniões, participei das reuniões de libertação e me libertei. Teve um dia que eu fui na reunião e eu já saí de casa determinada que nesse dia tudo ia mudar, porque eu queria ter um encontro com Deus. E eu tive um encontro com Deus. E a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. Hoje eu tenho vontade de viver, hoje eu tenho alegria, hoje eu sou uma mulher feliz, hoje eu tenho uma família abençoada, né? Hoje a minha alegria é buscar a presença do Senhor Jesus, é levar essa palavra a outras pessoas, é mostrar para as pessoas que o Senhor Jesus existe. Porque antes eu não acreditava, mas hoje não, hoje eu tenho essa certeza, porque hoje eu não preciso mais de medicamento para dormir. Hoje eu não preciso mais de estar indo aos médicos, hoje eu não preciso mais de ajuda de pessoas para poder me trazer uma alegria. Não, hoje essa alegria ela está dentro de mim, hoje eu tenho forças de vontade.
Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher alegre, hoje eu trabalho, tenho uma vida totalmente diferente. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu venci a depressão. Bom, eu gostaria de registrar agora a participação aqui, o pedido de oração da Isaura Monteiro. Ela pede oração pela sua libertação. E Aparecida Gomes, ela pede oração pois sofre com depressão. A Rosa de Souza também, ela pede oração pelo seu irmão que está enfermo. Nós vamos unir agora a nossa fé em favor de todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas na família, caminhos fechados. É o momento de falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na sua poderosa presença, porque assim orienta a tua palavra, Senhor. O Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Ó Deus Todo-Poderoso, e eu agora invoco o teu nome, o teu poder, juntamente com todas essas pessoas que estão conectadas conosco, pessoas que pediram oração, pessoas que não puderam se comunicar, mas unem a fé conosco. Ó Todo-Poderoso, venha ao encontro dela. Venha arrancar essa angústia, essa perturbação, esse vício, essa dor, esse problema que tem tirado a paz dela, Senhor. Que em o nome do Senhor Jesus, brilhe agora a tua luz sobre ela. E todos os maus pensamentos, sentimentos, a raiva, o ódio, a frustração, o desespero, que em o nome do Senhor Jesus saia desse corpo e dessa vida. Nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus. E agora, meu Pai, chegue a tua luz, chegue o milagre. Glorifica o teu nome. O Senhor disse: e tu me glorificarás. Como que ela vai te glorificar, meu Pai, sentindo a dor? Então, ao terminar essa oração, acabe a dor, acabe a tristeza, acabe a angústia, acabe esses pensamentos ruins que não tem jeito, que não adianta, esses pensamentos de desistir de tudo, e agora haja força, haja o ânimo, haja paz, haja tua presença sobre ela. É isso que eu te peço e ministro sobre todos a tua bênção e o milagre. Consagra, Pai, esse copo com água, que já não seja apenas uma água, seja o teu poder, seja um remédio do céu para curar o corpo e a alma. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos aqueles que creem e recebem, digam amém e graças a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Graças a Deus, amigo, amiga, você agora está
com a luz. Você agora tem forças, você tem agora a presença de Deus. E não só isso, mas a direção também que você recebeu através desse programa. Faça a sua parte, certamente Deus fará dele. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. E não desista, nunca jamais. Bom dia! Programa Não Desista.